não seja arrogante. Deus, ele abomina pessoas arrogantes. Deus, ele não se agrada de olhos altivos, de pessoas que se acham melhores que outras, de pessoas que se acham completamente suficientes em sua vida. Deus abate essas pessoas. E Deus não faz nada por acaso. Se essa mensagem chegou até você neste momento, é para que você escute e que você entenda que Deus te ama. Mas Deus não ama a tua atitude errada, a tua atitude de arrogância. E a sua atitude de arrogância, ela é determinada pelo seu livre-arbítrio. Você pode continuar tendo-a, mas vai te levar para sua destruição. Por isso, nós vamos falar de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era um homem sírio. Ele era um grande general de um grande exército, ao qual levou o povo de Deus, o povo de Israel cativo, para o seu reino. E Naamã, ele contava com um grande prestígio do seu rei. Ele era reconhecido por todos aqueles que estavam abaixo dele, e acima, como seu rei. Mas Naamã viu-se muito doente, com lepra. Naamã, pela sua posição, era um homem orgulhoso, era um homem arrogante. E a Bíblia fala que ele provavelmente já estava numa situação de saúde muito deteriorada, porque a sua esposa o enfaixava com faixas para que ele pudesse ainda conviver com as pessoas, gozar da presença do rei e estar no comando dos seus exércitos. Então Naamã, ele era aquele homem que conseguiu chegar no topo da vida, ser muito bem sucedido, ter o respeito de todos, de cima e os de baixo, mas estava a ver que nada daquilo era suficiente para o livrar de um destino que seria iminente, a morte. E a Bíblia nos fala que é levada uma menina cativa para a casa de Naamã, uma menina hebreia, judia, e que muito provavelmente ela não era maltratada, ela era uma espécie de empregada, não é? E ela fala à mulher de Naamã que na sua terra havia um profeta, que se Naamã fosse lá ele seria curado. Então a esposa de Naamã escuta aquilo e vai falar com seu marido. E então Naamã, com aquela informação, fala com seu rei, que era quase como se fosse um amigo. Ele explica que aquela menina disse que na terra dela havia um profeta e que se ele fosse até lá ele seria curado. Então o rei tem uma ideia. Vamos mandar você até lá, vamos mandar tesouros e vamos dizer que queremos que você seja curado. Então Naamã aceita, também não tinha nada a perder. Ele enche, não é? Grandes malas de dinheiro, de tesouros, e vai com uma certa comitiva e chega ao rei, não é? Chega ao rei dos hebreus
com uma carta do rei dizendo exatamente isso. Nós te enviamos o nosso general Naamã e te enviamos também esses tesouros e queremos que você cure Naamã. Então o rei se apavora. Quem sou eu para curar alguém? Mas o profeta manda um recado para o rei e diz: mande ele para mim. Mande ele para mim, para que saibam que há um profeta de Deus neste reino. Então, Naamã é conduzido para o profeta Eliseu. E então, o profeta Eliseu recebe, preste atenção nessa parte que eu vou lhe contar. Então o profeta Eliseu, ele recebe um direcionamento do Senhor. O profeta Eliseu tinha um ajudante e ele diz ao ajudante o que ele vai dizer a Naamã. Portanto, ele recebe a instrução de Deus para não falar com Naamã. Então Naamã chega com a sua comitiva vinda do rei, que enviou ele para o profeta Eliseu, e ali à porta, não é, da tenda de Eliseu, Naamã fica à espera de ver o profeta, não é, e de que algo maravilhoso aconteça e que ele seja curado ali mesmo. Então, o que aparece é um empregado, um ajudante do profeta Eliseu, que diz a Naamã: o profeta Eliseu disse para você ir ao Rio Jordão, se banhar 7 vezes nas águas do rio, que você será curado. Então Naamã, com todo o seu orgulho, fica irado. Diz: como é que pode? Eu vou ao Jordão. Para quem não sabe, o Jordão era um rio inexpressivo, perto dos rios da terra de Naamã, e era um rio que naquela época apresentava um mau odor. Acho que seria justamente por essa característica que iria fornecer a cura dele. Mas na sua arrogância, ele só expressa o seu desagrado. Como quem diz: quer dizer, nem sequer vem me ver, manda um empregado, manda eu ir me banhar num rio que está numa péssima condição, quando na minha terra tem rios muito melhores, muito mais bonitos, porque Naamã estava acostumado à glória. Naamã não estava acostumado à humildade. Naamã não queria descer para ser curado. Naamã pensava em seu coração, porque estava acostumado a pensar assim, arrogantemente, em coisas grandiosas, que iria surgir um raio, que o profeta iria colocar as mãos sobre ele e iria descer uma luz especial. Ele não estava pronto para receber uma orientação de um empregado do profeta, de que fosse a um rio humilde se banhar 7 vezes. E então ele simplesmente vai embora. E aí um dos seus empregados, um dos seus filhos, diz: pai, se fosse uma coisa muito difícil, você faria? Mas isso é uma coisa simples. Então por que não fazer? Como quem dizer: pai, seja um pouco humilde. Se veio até aqui, seja humilde e faça. Então Naamã faz e ele se banha 6 vezes, na 7ª vez é que ele fica bom. Por isso, meu irmão, essa mensagem talvez tenha chegado no momento oportuno da sua vida para você observar as suas atitudes. Observe as suas atitudes, observe as suas intenções. Se Naamã não tivesse feito, ele seria destruído. Deus não se agrada de olhos altivos, nem de pessoas arrogantes. O que a sua palavra diz é que ele abate os arrogantes, mas que ele dá graça e vida aos humildes. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.